Fala galera do YouTube, quanto tempo? Pepe de volta. Esse vídeo aqui é para a gente continuar com a nossa implementação. Faz umas 2 semanas que eu não posto, porque tá uma correria esses últimos dias aí sobre IA generativa, e estou apoiando em algumas discussões de arquitetura, alguns decks de propostas aí no trabalho, então ficou bem difícil de gravar. Eu também recebi feedback que a galera tava demorando para acompanhar os últimos vídeos porque estava ficando complexo. Tem algumas pessoas, alguns subscribers fazendo em Python, outros fazendo em Golang e fazendo esse depara que está muito legal. Vou agradecer aí os feedbacks, porque fazendo essa transcrição de linguagem, mas para as mesmas práticas, é muito rico. É uma maneira bem fácil de aprender outra linguagem, fazer todas essas técnicas aqui, por exemplo, em Golang. É um bom roteiro de estudo para você aprender uma linguagem nova, fazer isso. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Bora tocar o nosso playground. E hoje a gente vai implementar o nosso database, né? A nossa conexão com o banco de dados. Relembrando que nós criamos um componente que nos entregava a configuração do Postgres e um componente bem redondo, bem testado, que faz a interface com as variáveis de ambiente. E nós tínhamos escolhido o Kinect, né? Esse carinha aqui que não é um ORM. Eu não gosto de ORM, a gente pode fazer um vídeo para falar o porquê que o ORM facilmente vira uma bomba relógio. Então vamos de Kinect, que é mais fácil, é o mais próximo possível do banco de dados, que é SQL. Temos que instalar o nosso client, que vai conversar com o Postgres. Cada banco de dados possui um client diferente. Logo, nós vamos utilizar o Postgres. O nosso client para Postgres é o PG. Eu confesso que eu não sei o que é o PG Native. Depois eu vou atrás aqui. Interessante. Intrigante. Não sei o que é. Vamos ver a config do Postgres. Não sei o que muda aqui. Talvez o search. Usabilidade agora foi pelo Beleléu aqui do site. Cadê o PG? Aqui. Basicamente a gente vai precisar dessa configuração aqui para injetar ela ou instanciar ela dentro do nosso usuário repository. Antes de mais nada, para os vídeos não ficarem mais compridos, eu vou colocar um Pomodoro aqui de 12 minutos para a gente fazer o pareamento, porque eu mudei o estilo desde o último vídeo. Agora eu estou fazendo pareando com vocês, estou explicando o que eu estou fazendo, mostrando a minha pesquisa, meu raciocínio, né? Então isso acaba estendendo os vídeos. Eu coloquei um Pomodoro só para controlar aqui. Eu vou criar uma pasta em Applications chamada Database. Essa pasta não vai entrar no mérito, tá, de se ela deveria estar dentro de Infrastructure ou Adapters ou o que for. Eu vou jogar em Application porque é a camada aqui da nossa API que conversa com coisas externas coerentes à aplicação, mas depois a gente pode mover ela para uma infrastructure, mas não é o foco aqui dos vídeos agora. A gente pode refatorar isso no futuro, é facinho, 2 palitos para refatorar, mover pastas, essas coisas. Então vamos lá, o nosso database, né? Nós vamos precisar implementar um repository. E como que a gente implementa? Sempre com TDD. Então, a implementação é com Kinect. Poderia ser Kinect ou Postgres ou o que vocês quiserem. Eu gosto de deixar Kinect, porque eu sei que o Kinect pode mudar para outro banco depois, zero problema. Mas essa é a implementação. Lembrando que usuário repository, não existe algo do tipo assim, né, gente? Usuários, né? Você não traduz person para People Repository. Isso não existe, tá? É bem comum ver essa confusão, né? Então, o ideal é singular. A única coisa no plural em programação é conjunto e lista. Então, se você não lida com conjunto e lista, é singular, né? Então, vai ser o nosso usuário repository. Primeiro, vamos escrever o nosso describe aqui, dizendo que nós estamos testando esse componente, repository Kinect, e que ele deve ser capaz de salvar um usuário.
um usuário. Legal, primeira coisa, temos que fazer o nosso arrange, preparar o nosso teste, né? O nosso contexto para interagir com ele, né? Então eu vou criar uma variável chamada repo do tipo usuário repository, mas é uma interface, não é a implementação, e vou instanciar a implementação do usuário repository Kinect. Depois do arrange, a gente vai estimular essa interface, que pode ser um repo salvar, etc. Né? Então, agora vem um momento que a gente pode modelar essa interface. Eu estou fazendo tudo em português, então eu espero que essa interface aqui seja capaz de salvar um usuário chamado John Doe. É legal. Chama Joaquim. Vou pegar a sugestão da IA generativa aqui. Tá faltando nossos imports, mas não temos a implementação criada e também não temos essa interface. Então a gente já está no vermelho, no TDD, estamos no red. Qual é o jeito mais rápido de fazer isso aqui passar? É implementando criando esse componente, esse repository, e criando a interface dele, né? Podemos começar qualquer um dos dois, né? Eu gosto de começar por esse cara aqui porque na minha ideia aqui ele gera a implementação, a classe de implementação, e ele linka esses dois buffers, ó. Teste, implementação, teste, implementação. Então, um clique aqui eu pulo de teste para implementação. Então, eu faço isso por causa do meu workflow, que é mais rápido. Temos a classe criada que implementa a interface que ainda não existe, a usuário repository. Bacana. Onde que a gente pode criar essa usuário repository? Ela é uma interface de domínio, né, gente? Então, a gente poderia criá-la aqui fora, mas eu vou criá-la dentro da entidade usuário. Depois a gente pode falar mais sobre, tá? A usuário repository. E ela vai ter uma função salvar, que recebe um usuário e devolve uma promise, gente. Acho que é a primeira vez aqui nos nossos vídeos que aparece promise. O que quer dizer promise? É que quando você está interagindo com coisas que não têm um retorno imediato, são demoradas, etc., não faz sentido, eu não estou falando só de Node, tá? A linguagem ficar com a thread, ou ficar com o processamento parado, esperando, por exemplo, o banco de dados se resolver, ou o web service processar e retornar. Então, quando isso acontece, para a gente liberar as threads, liberar o processamento e não trancar o nosso sistema, nós temos uma promessa de resposta. Quer dizer que no futuro essa função vai retornar, não exatamente no momento que ela foi chamada. E quando ela retornar a promessa de resposta dela, ela vai retornar dizendo que conseguiu se resolver, conseguiu executar aquilo, ou se ela rejeitou a promessa, ela não conseguiu cumprir o que ela se propôs, e ela pode retornar essa rejeição ou esse resolve. E aí sim o nosso sistema vai lá e trata quando ela responder. Ao invés de ele ficar esperando, ele joga a requisição, espera a promessa e processa. Provavelmente a minha explicação deve estar muito zoada, porque eu estou usando as palavras que me vêm à cabeça para deixar menos técnico. Eu vou deixar alguns links aqui que tem tutoriais aí muito bons sobre Promise e sobre async, await com Node. Mas aqui a gente vai para a prática mesmo, não tem porque polir muito bit aqui, né? Beleza, nós implementamos a interface, agora bora importar ela aqui. Ela vai cobrar que nós implementemos, né, o salvar. Esse salvar, ele deve ser uma função que retorna uma promise. Vou botar aqui, ó, return. Mas uma promise de quê? Por enquanto eu não tenho nada, eu vou retornar só um resolve. Retornar simplesmente um resolve.
Vamos ver se tem alguma coisa errada. Ah, ele está dizendo que isso aqui está errado. Claro, isso aqui está errado. Deveria ser algo assim. Não é uma... Eu sem querer deixei como objeto ao invés de função. Legal, a gente tem o nosso salvar que não faz absolutamente nada. A gente podia botar um console log aqui do nosso usuário, né? Mas isso aqui é ridículo, né? Não faz nada. Mas faz passar o nosso primeiro ciclo de TDD. E agora ele está cobrando o seguinte, gente. Nesse caso aqui, ó, esse salvar, ele é uma promise. Ele retorna uma promise. Logo, ele está assíncrono aqui. Então a gente tem que fazer alguma coisa com a promise. A gente pode pôr um ponto then e tratar caso de sucesso, ou um ponto rejects aqui e tratar o erro. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, gente? Uma coisa um pouquinho estranha. Eu vou criar uma const e vou jogar o salvar para essa const. Só que em seguida eu vou colocar ela no expected. Você já vai entender o que eu quero fazer com isso aqui, ó. Executando. Eu vou transformar esse teste aqui num teste assíncrono. E como que a gente faz isso? É bem simples. Eu vou pegar uma colinha aqui. O que acontece? Essa const salvar, ela precisa ser uma função. E essa função precisa ser assíncrona. E a implementação dela retorna uma promise void. E essa promise void é implementada através desse await do rep salvar. E aqui a gente pode executar ela dentro do expected e verificar se o resolve dela não. Deu true, né? E aqui falta o quê? O nosso await aqui. E falta adicionar o async aqui em cima, né? Legal. Vamos testar para ver se a gente chegou no primeiro verde do TDD desse ciclo. TypeScript é um negócio legal de escrever, né? Eu não trabalho com TypeScript todo dia, mas eu trabalho muito com Java e agora estou estudando bastante Rust. Trabalho com Java, Golang, Python e agora estou estudando Rust. Eu estou fazendo as aulas aqui em TypeScript porque o público é maior com TypeScript aí no YouTube, né? Legal, a gente chegou num verde. Qual que é a próxima etapa? A gente consegue refatorar? Ou a gente já pode avançar direto aqui para a nossa implementação, né? Dúvida é o que vocês acham, o que dá para fazer aqui de refatoração. Eu não vejo muita coisa, né? Vamos perguntar, Bebe, mas por que tu não colocou aqui delete, get, blá, 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 blá? Porque a gente não está usando. Eu vou implementar só o que a nossa feature precisa, que é o salvar. Isso é bem comum dos devs, né? A gente acaba implementando coisa que não precisa em advance e, enfim, Yagni, né? Beleza. Vamos fazer a nossa conexão com o Kinect, né? Antes de salvar, eu vou precisar de algum código aqui que salva o usuário no Postgres. Quem vai fazer isso é o nosso Kinect. Bora ver como é que ele faz o insert. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem a função aqui de insert. Ela é bem simples. A gente chama o objeto do Kinect, que é uma conexão aqui, que ele recebe aqueles parâmetros do Postgres, o nome da tabela, ponto, o que a gente quer fazer. Nossa, bem simples, né? Vou escrever ele aqui no comentário só para a gente ter mais uma referência, né? Vai ser um Kinect usuários, insert o nosso usuário, que está em letra... não, tá certo. Tá aqui, ó. Que simples o Kinect, né? Nossa, muito legal isso aqui. Muito fácil. Só que como é que a gente consegue esse objeto aqui?
Agora a gente tem que fazer um breakdown aqui das coisas, porque a gente precisa entender como a gente consegue esse objeto de conexão aqui. Provavelmente deve estar aqui em cima. Não é no Query Builder, com certeza não é no Query Builder. Pode ser no Transaction, mas eu acredito que seja em alguma interface aqui dele. Às vezes a documentação é um pouco estranha de achar. Deixa eu ver se ele passa... se ele passa alguma Kinect, Transactions, Query Build. Eu entendi que você passa o banco de dados para ele. Às vezes o GitHub é mais explicativo que a documentação, né? Olha só, não falei? Às vezes no GitHub, o README do GitHub vai direto ao ponto. Eu não entendo às vezes como que a documentação às vezes se perde. Acho que era porque ela precisa ser muito detalhista, né? Mas a gente vai precisar disso aqui dentro do nosso repo. Só que não é legal criar aqui, né? A gente vai precisar da conexão do Kinect em outros lugares. Então é legal ter um arquivo com essa responsabilidade, com esse conceito de conectar no banco de dados usando Kinect. E esse componente ser entregue para o nosso repository trabalhar. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Vamos fazer uns vídeos curtos aqui de pareamento. E espero que vocês estejam gostando. Vamos para o próximo. Aquele abraço. Valeu!